Olá, seja bem-vindo a mais podcast Vários. Hoje nós vamos conversar sobre IA, inteligência artificial, que tanto somos bombardeados todos os dias com essas novas tecnologias e mais informação do que ela vai ser, do que propriamente dito a prática dela no dia a dia. Então, hoje eu trouxe aqui um especialista para conversar nesse assunto, que é o Guilherme Zanchini. Seja bem-vindo, Guilherme Zanchini. Muito obrigado, Renato. Obrigado pela experiência nova na minha vida também. Primeira vez que participo no podcast. Legal. Legal. E assim, especialista acho que é até um pouco demais, na verdade. Eu trabalho com a parte de transformação digital no meu dia a dia. Sou um grande entusiasta de inteligência artificial, né? E eu sou um usuário no meu dia a dia dessa tecnologia também. Já fiz alguns cursos, já fiz algumas especializações, mas talvez não um especialista, mas um bom entusiasta. Pô, legal. Então, estamos classificados para isso, para o assunto que a gente vai ter agora. Talvez vai dar certo hoje. Beleza. Então, assim, para começar assim, com o básico, né? Como você explicaria a IA, numa linguagem mais simples, não muito técnica, de como ela é realmente? Porque tem pessoas que conhecem mais a IA de ficção científica, de filme, do que no noticiário e tal, e realmente não conhece o que ela é, o que ela representa e vai representar para a gente no mundo, né? Então, dá uma explicadinha aí mais simples. Bom, a IA é um conjunto de sistemas, tecnologias que ela tenta simular o pensamento humano, a inteligência humana. Então, atualmente, o que ela faz, basicamente, ela tem a capacidade de aprender, capacidade de detectar padrões, de agir e tomar decisões. Então, ela simula o que um ser humano faz. E uma diferenciação legal que a gente tem que fazer é que hoje em dia não existe uma IA que seria uma IA que eles chamam de IA geral, genérica, que ela faz exatamente o que o ser humano faz. A IA hoje em dia ela é extremamente direcionada, então cada IA, cada tecnologia faz um pedaço daquilo que o ser humano faz. Então tem uma IA para conversar, uma IA para detectar texto, uma IA para detectar vídeo, uma IA para fazer imagem, uma IA para fazer vídeo. Então hoje em dia a gente tem uma integração entre elas, mas são sempre IAs separadas fazendo esse papel mais integrado. Sim, então, no futuro não vai ter uma IA que vai consultar cada IA. Ou seja, cada IA do futuro vai poder fazer tudo, né, quando chegar nesse nível de geral. Esse é o objetivo de quem trabalha com inteligência artificial. Só que ainda hoje em dia não tem, além das vontades e desejos de chegar nesse ponto, não tem nada que aponte para que isso vai acontecer tão cedo. É muito complexo, porque o ser humano tem muitos aspectos diferentes. Sim, né? sim. Então você, além de todo aprendizado, você tem que conseguir simular o cérebro praticamente. E a gente não entende o cérebro ainda totalmente. Então para você simular uma coisa que você não compreende 100% é meio complexo. Existe possibilidade de chegar nesse ponto. E tem também o ponto que vai além, que é a IA superar o que o ser humano faz hoje em dia. Que hoje em dia, essas IAs específicas, elas já superam em alguns aspectos, mas não superam em tudo. A gente está, é possível ter futuramente, qual o cenário mais provável? Aquele robô insano, sem consciência, dominando o mundo, como tem assim em filmes, né, mais apocalípticos, ou qual é a realidade mesmo, assim? Qualquer cenário é possível, né? Lógico que a gente não sabe exatamente como vai ser, mas o que eu acredito é que a gente não vai chegar nesse momento nunca. Porque existe muito aspecto para chegar antes disso, chegar nesse ponto. Primeiro a gente tem, por exemplo, uma coisa que eu brinco muito, a gente tem que conseguir fazer as impressoras funcionarem, porque não sei se já usou impressora, não funciona até hoje de jeito nenhum. Então a gente tem problemas de tecnologia hoje em dia, com coisas simples do nosso dia a dia. Então como que a gente vai conseguir chegar num ponto desse sem ter toda a tecnologia por trás? E é inerente para a IA ter também diversas amarras nela. Você não solta uma inteligência artificial no mercado, para os usuários finais, sem você ter várias pessoas testando aquilo de várias formas diferentes, sem você ter um controle, que, por exemplo, você pode desligar aquela IA num certo momento, se der algum problema para você ou não, e você tem um controle sobre aquilo. Então, você tirar esse tipo de controle já é uma responsabilidade muito grande de alguém que faz aquilo, e é muito improvável que aconteça. A gente tem alguns casos, né, que as pessoas falam, que discutem com IA e surgem respostas que não são adequadas, mas você vê que isso rapidamente as pessoas que estão por trás daquilo já tomam alguma atitude para consertar. Então eu acho bem improvável a gente ter essa questão dos robôs dominando o mundo. Eu acho mais provável a gente acabar com o mundo antes deles chegarem, né? Infelizmente é mais fácil acontecer, mas a gente vai ter com certeza alguns robôs ajudando a gente no dia a dia. Então, você acha que a segurança da IA está baseada
mas basicamente nesse negócio de on-off, né? Na hora que você quiser, você desliga ela. Sim, é uma segurança, digamos, em último nível, mas a gente tem várias traves que têm que ser feitas antes disso também. Não pode chegar nesse aspecto, não é o ideal, né? Mas quando você solta a IA, você tem, a primeira coisa que você faz, se você deixasse uma IA sem barreiras, ela ia aprender tudo e ela ia tomar decisões que podem ser não éticas, não morais, e que podem prejudicar as pessoas. Quando você começa a criar uma IA, você tem que começar, no código dela, a implementar algumas barreiras também. Exatamente para ela não tomar esse tipo de decisão. Mesmo que a decisão seja só interna, na fase de teste, não é o adequado. O adequado é você já ter uma IA bem feita antes de soltar para o mercado. Então, essas amarras que você coloca antes da IA e depois que você coloca ela, você ter todo esse controle sobre ela, é fundamental. Então, eu vejo também, já até consultei isso, inclusive numa IA também, fiz essa pergunta para ela, né? Se está tendo um movimento em relação a isso de você ter um crivo, né? Uma espécie de um controle universal sobre a IA, ou seja, você planejar travas, né? E toda IA que for lançada tem que passar por esse filtro, se ela atende essas travas, né? Alguma coisa desse tipo, né? Para ter um selo de garantia de que ela não vai ter problemas graves, né? E as IAs me responderam que não estão fazendo nada por enquanto sobre isso aí. Então, acho que se investe muita grana para fazer IA, mas ainda não estão pensando nesse tipo de coisa, né? Tipo que um selo de segurança, né? Sim, sim. Para cada IA. Hoje em dia quem toma essa atitude geralmente é quem fabrica a IA. Então, por exemplo, a Google com a IA dela não vai querer uma IA se comportando de forma imoral, incorreta, ilegal, porque você vai manchar a imagem dela. Sim. Mas não exatamente porque tem uma legislação falando algo sobre isso. A gente está engatinhando ainda em relação a legislações, e é uma coisa séria, porque a IA já está avançando loucamente e as leis estão muito devagares ainda. Então você tem uma lacuna muito grande entre esses dois aspectos, né? E hoje em dia geralmente está na mão de quem cria. Então, se você tiver uma criação de uma instituição, uma entidade que não tenha valores morais e éticos bem definidos, você vai acabar tendo uma IA também sem esses valores. Logicamente, uma hora ou outra vai surgir isso, vai gerar todo um problema na mídia, um problema nas ações, que vai acabar forçando ela a voltar atrás. Mas não é algo que já existem amarras bem definidas. Sim. Dá um exemplo aí pra gente do que já nós temos aí no dia a dia, né? No cotidiano nosso, que já está até imperceptível, né? E já fazendo parte do nosso dia a dia, uma IA trabalhando, né? Sabe quando você acessa o Netflix, Spotify, alguma coisa assim, tem aquelas sugestões para você? Cara, aquilo tem uma infinidade de dados por trás daquilo. Primeira coisa de uma IA, ela analisa dados, né? Então, se você não tiver dados, a IA vai ter dificuldade de trabalhar. Então, o Spotify armazena uma infinidade de dados e tá com uma IA lá para fazer uma análise daquilo. Com base nessa análise, ele vai te sugerir o que você pode gostar. Mas o que ele vai analisar? O que você já gostou, o que você não gostou, o que pessoas com gostos similares a você também estão ouvindo, o que bandas similares a você, que você já ouviu, elas estão ouvindo. Ela analisa estilos musicais, analisa o que tá no top, o que não tá. Então, assim, imagina todos os aspectos, ela vai analisar junto. E ela vai te entregar aquilo na hora para você falar, Renato, você vai gostar disso daqui. Você vê que acerta de vez em quando, erra de vez em quando, mas geralmente eu confio naquele feed inicial. Para mim, ele acaba acertando bastante. Para mim também. Eu gosto de rock, né? Então, assim, rock não é o estilo de música que tá mais fazendo sucesso hoje em dia, né? Então, eles não estão me colocando o que todo mundo tá escutando, né? É um grupo mais restrito. E eles acertam bastante. Às vezes toca música de banda que eu não conheço, mas a música me agrada. Uhum. É impressionante esse feeling que tem, né? Porque, na verdade, a música pra gente é muita emoção, mas, na verdade, ali é carregado de informações padronizadas, matemáticas, né? Então, eles fazem essa relação muito bem feita. Pra eles é onde eles fazem. A IA faz sucesso nesse ramo, né? Eles conseguem trazer aquelas informações, ela traz um padrão que a gente não percebe de vez em quando, ou se percebe, de repente não sabe descrever aquele padrão, e traz ele pra nossa realidade. Então tem até uma playlist que eu acho muito interessante no Spotify, que é Descoberta Semanal. Acho que é 30 músicas por semana. Música totalmente aleatória, assim, se você for pensar. Você não acharia aquelas músicas nunca. Só que a hora que você vê, fala, caramba, é um estilo que eu não tô acostumado, é um cantor que eu não conheço, e você gosta daquilo, porque traz alguma coisa que te remete aos que você já gosta.
E, assim, o que mais no nosso dia a dia, por exemplo, compra online deve ser recheado, né? Mesma coisa também, ele vai te direcionar, sabe aquele quando você compra uma coisa, ó, as pessoas também compraram tal item. Ou quando você entra numa página inicial, faz um teste um dia, entra você e uma pessoa do seu lado na mesma página. Nunca vai ser a mesma coisa que vai aparecer para vocês dois. Sempre vai ter coisas diferentes, itens diferentes, baseados no histórico seu de compras, com certeza, mas baseado que outras pessoas compraram, gostaram daquilo também. Então você tem muito essa questão dessa indicação. Uma coisa interessante também que eu tenho lá em casa, aqueles robôs aspirador. O mapeamento que ele faz do apartamento é uma coisa incrível. Você põe ele para rodar, ele começa a fazer um mapeamento todo. Aí o legal da IA também é isso, ela junta vários sensores, né? Tem um sensor laser, tem um sensor de aproximação, sensor de nível. Com base nisso, ela vai fazendo um mapa para você da sua casa. Então, quando você fez o mapa, você fala, agora você vai limpar a sala. Ela já até reconhece, ó, eu acho que isso aqui é a sala. Ela vai lá no meio como sala. Então, você fala, vai limpar a sala e vai lá o caminho certinho da sala e vai te entregar a limpeza daquele cômodo. É uma coisa que a gente fala, caramba, como pode? Aí tem também a própria Alexa. Apesar da Alexa não ser o ser mais inteligente, ela entende muito o que a gente fala. Então, você dá comandos para ela, ela vai entender, ela vai compreender a sua fala. Pode ser que a hora que ela compreenda, ela não tenha capacidade de executar o seu pedido. Mas ela compreende a sua fala, você conversa com ela. E você pode automatizar a sua casa. Você automatiza a sua casa, você pode ligar um ar-condicionado, dependendo das condições. Você pode colocar uma questão assim, você conecta o seu celular e a hora que o seu celular está chegando, você está chegando perto de casa, já vai conectar na Alexa que vai ligar o ar-condicionado para você. Isso é uma automação e pode ter base em IA também. Então você, trazendo isso para IA, você faz ela automatizar tudo isso de uma forma bem mais simples. Você tem a opção de programar isso manualmente ou de colocar lá de uma forma mais fácil para ela fazer de uma vez. Você falou da Alexa, né? Aí eu lembrei assim que dentro do meu conhecimento, né? Que é de usuário, né? Comum, me faz lembrar que, na verdade, parece, né? Não sei se eu tô certo, que a inteligência artificial é basicamente um aumento da interface, né, do ser humano com a máquina, né? Eu lembro que antigamente você, para fazer qualquer coisa no computador, né, 20, 30 anos atrás, você tinha que escrever códigos, né, complexos, BASIC, COBOL, né? Não podia ser qualquer pessoa que sentar no computador para extrair alguma coisa. Tinha que ter estudado a linguagem no computador para você poder tirar alguma coisa. Aí depois veio o Windows, né, que aí você não precisa... clicou, né? Interface gráfica já. Aquela interface gráfica, clicou, abre o programa, abre vários programas, você navega entre vários programas. E mesmo assim ainda tem, por exemplo, o Excel, tem PROC-X, PROC-V, uma opção de coisas que você tem que decorar também, saber usar, entender, né? E agora parece que não, agora a interface vai ser você fazer um texto para pedir, ou até mesmo na voz, no caso da Alexa, né, que me fez lembrar isso. Então você, apenas falando, né, você consegue extrair o resultado que você quer. Então acho que, na verdade, me parece, né, que a IA é isso, melhorar a interface, né, além da capacidade, né, de programação, né, de lógica ali que está acontecendo ali, mas também tem a interface aumentando, né? Esse é um dos aspectos da IA que chega mais no nosso dia a dia. Mas tem outros vários também, mas esse é um dos mais interessantes que a gente mais tem contato, né? Eu não sei como que é a palavra em português, porque o pessoal usa só em inglês, mas é Large Language Models. São modelos de língua grande, não sei exatamente qual seria agora o termo. Mas é basicamente o que o ChatGPT faz. O que ele faz? O ChatGPT, o Gemini, o Copilot, eles têm essa capacidade de compreender o que você fala, buscar a resposta e te entregar ela de uma forma muito simples. Então, esse é um aspecto que no meu dia a dia é o que eu mais uso, que eu acho mais interessante. Quando você aprende a usar aquilo, você vê o tanto que você tem uma capacidade sua aumentada. E atualmente eu acho que é o que mais impacta as pessoas no dia a dia. Então, realmente, você tem uma capacidade de ela te entender. Ela vai analisar toda uma língua, vai aprender tudo aquilo e ela vai conseguir ter conversas com você. Até entregando um pouco ouro aqui, ontem, por exemplo, anteontem, eu estava fazendo o quê? Eu estava me preparando para quê? Para o podcast. O que eu fiz? Eu falei, dei algumas instruções, falei, vamos conversar sobre isso. Me dá umas ideias, vamos trocar ideia e tal. Então, assim, você conversa como se fossem duas pessoas conversando pelo chat. E eu falava com ela, não, mas eu não gostei dessa ideia. O que você acha de mudar alguma coisa? E você tem dados para isso? E vamos mudar um assunto, vamos conversar um pouco diferente. Esse tom aqui talvez não seja o melhor. Ela vai te entregando tudo o que você está falando e você acaba tendo um resultado de uma conversa interessante com uma pessoa que tenha conhecimento também. Lembrando que a IA vai ter um acesso a todas as informações que tem na internet e nenhuma pessoa tem esse acesso, né?
Então você tem uma capacidade gigantesca de conhecimento lá na ponta dos dedos. E, cara, atualmente, o que a gente tem realmente assim de risco palpável para quem está usando, né, a internet, a IA de forma assim cotidiana, né? O que a gente tem de... Cara, para mim o pior risco que a gente tem são as fake news. Esse risco para mim é uma coisa gigantesca, principalmente porque a gente tem uma facilidade muito grande de criar notícias falsas que parecem verdadeiras, fazer o tal do deepfake, que você coloca o rosto de pessoas falando coisas que eles não falaram. E a gente sabe que, principalmente por causa desse cenário muito polarizado que a gente tem no mundo, né? Não é só Brasil, a sociedade inteira tá assim. As pessoas têm uma tendência muito grande de acreditar naquilo que elas gostam, que elas querem procurar confirmação. Então, uma confirmação que vem numa fake news é uma coisa muito poderosa. E você acaba gerando mais polarização, mais raiva, mais ódio, mais desinformação. Você gera, por exemplo, pessoas que vão contra a ciência. Você, ultimamente, você já viu as doenças estão voltando porque as pessoas pararam de se vacinar. É uma coisa que até poucos anos atrás a gente não estava nem pensando que podia acontecer. Agora acontece, não foi só a IA, mas a IA potencializa isso. Porque uma pessoa que fala é uma coisa que acontece de vez em quando. Alguém que gera vídeos de IA pode gerar 50, 100 vídeos num dia e sair espalhando. E falando que uma outra pessoa falou e uma coisa que não falou de verdade. Então você potencializa discurso de ódio, potencializa discurso anti-ciência, potencializa discurso discriminatório. Então isso é uma coisa muito séria. Um outro aspecto também que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, na verdade, é que assim, a IA, eu não enxergo que ela vai acabar com empregos, se você for fazer um saldo. Tipo, o que ela gerou e o que ela acabou. Eu enxergo que ela tem um saldo positivo. Tem alguns estudos que mostram isso, na verdade, que ela vai gerar mais empregos do que vai acabar com empregos. Então, a gente tem que tomar um cuidado do que as pessoas têm que começar a aprender a usar a inteligência artificial. Se você não usa inteligência artificial hoje em dia, você está exposto a ficar sem o seu emprego. Se você usa a inteligência artificial, você tem mais ferramentas para se manter no mercado. Porque, no fim das contas, uma coisa, eu vi num vídeo muito legal que eu achei essa conclusão do cara, que o mercado ele quer o quê? Ele quer pessoas que forneçam soluções para ele. Não importa se a solução vai ser por IA, se vai ser por um programa, não importa. Ele quer pessoas que forneçam soluções. Então, se você não consegue fornecer uma solução para um problema que o mercado tem, você não vai fazer mais parte do mercado, né? E hoje em dia, você fornecer soluções com IA é muito mais fácil do que sem. Então, você vai ter realmente algumas pessoas que vão ficar de fora do mercado, e principalmente pessoas que não têm... pessoas mais velhas, pessoas que não têm tempo para estudar, que a gente sabe que não é a realidade de todo mundo. Ah, mas tem muito curso online de graça que dá para fazer e tal, mas não é todo mundo que pode. Tem muitas pessoas que realmente elas não conseguem ter o tempo, ter a desenvoltura para fazer esse tipo de treinamento. Então tem pessoas que sim vão ficar de fora do mercado, infelizmente. Mas é o que aconteceu com todas as outras evoluções que a gente teve até hoje, né? Agricultura, indústria, né? A passagem da agricultura para a indústria, a evolução sempre industrial, aconteceu. né? Sempre aconteceu. Sempre tem pessoa que fica marginalizada. Mas aí acho que entra muito também aquela questão, quem vai resolver isso, né? Tem algumas empresas que têm uma consciência bem interessante em relação a isso, que elas treinam as pessoas dentro da própria empresa para conseguir adotar essas tecnologias. Tem empresas que elas vão entender que a pessoa não tem aquela afinidade digital e vai trazer ela para uma outra área que ela pode se dar bem também. Mas tem empresas que não têm isso, então muitas vezes recai até um pouco sobre governos. Se os governos não tomarem algumas atitudes em relação a isso, dificilmente essas pessoas vão ter algum tipo de apoio. E nem sempre é treinar essas pessoas, porque tem alguns estudos que mostram também que os treinamentos feitos pelo governo não são tão eficientes. Porque eles não têm uma visão de mercado tão boa quanto as próprias empresas. Sim. Uma questão bem complexa essa, né? Bem complexa. A sociedade, esse é todo o meu receio, né? Eu tenho um receio de todas essas tecnologias que estão surgindo, porque a sociedade não está preparada para as mudanças rápidas. Ao longo do mundo, né? Ao longo da história do mundo, as mudanças foram lentas. Né? Para você sair da era da agricultura, que parece que, né, os historiadores falam que começou há 12 mil anos antes de Cristo, até chegar uma revolução industrial que foi há 100 e poucos anos atrás, demorou esse tempo todo. Então a revolução industrial foi 100 e poucos anos atrás e digamos que a gente está saindo dela agora, né, começando a sair, né, que a tecnologia, né, é recente. Então, cada vez mais as mudanças sendo rápidas, a sociedade não tem tempo de acompanhar ela. E aí vai causar
desastre em tudo quanto é área, né? Essa é a minha preocupação, né? E... Eu não diria desastre, eu diria transformação. Transformação, então, mas assim, a sociedade não está preparada. Aí o que eu acho que acontece é... Alguns vão se dar bem, outros não, né? Sempre assim. E sempre, né? Quem vai se dar bem, né? Quem tem mais dinheiro, quem tem mais poder, né? Ou quem tem mais tempo também, que não é que todo mundo tem. Imagina uma pessoa que trabalha 12 horas para sustentar a família, pega ônibus, vai e volta. Não consegue nunca fazer isso. E você falou assim do lance de fake news, etc e tal. Sempre o ser humano tem seu viés, né? Sempre. E tudo vai ser amplificado. A própria internet, sem falar em redes sociais, né? Antes das redes sociais, a própria internet começou a amplificar as coisas, né? Então amplifica o que é bom e amplifica o que é ruim também, né? Aí vem as redes sociais. Vai amplificar o quê? Tudo que é bom e tudo que é ruim. Muitos falam, né, que os idiotas ganharam voz. E os idiotas têm uma quantidade, né? Então, o que acontece? Vai amplificar eles também. E agora a inteligência artificial também vai amplificar uma série de coisas. Ou seja, você vai dar poder de conhecimento a quem não tem. E aí vai depender da índole dela, do que vai sair dali, né? Como ela usa aquilo. Como é que ela vai usar aquilo. Então, tudo vai ser amplificado, né? As coisas boas e as coisas ruins. E uma coisa que você falou legal também, a questão de vieses, a gente tem que lembrar que a própria inteligência artificial tem vieses também. Porque quem criou aquilo foram pessoas. Então, se você pega, vamos colocar uma empresa milionária, multimilionária e tal, ela quer que as pessoas tenham uma visão que nem a dela. E não é como uma coisa, a gente tem um lado que pode ser, a pessoa está querendo dominar, mas tem também a coisa natural. A gente muitas vezes não percebe que a gente tem vieses. Então, um programador que está fazendo aquele código todo e fazendo treinamento e analisando os dados, ele vai ter os vieses dele. Então, é difícil você tomar aquilo como uma coisa neutra. A tecnologia em si, um computador, ele não tem viés, porque é uma máquina e pronto. Mas o que você faz com ele, programação e tudo mais, tem esses vieses. E teve um caso que na época foi muito discutido, que os Estados Unidos começaram a utilizar a inteligência artificial para detectar rostos de criminosos, para conseguir encontrar essas pessoas. Na China também tem muito isso. Na China tem isso também. E o que aconteceu? Como o problema dos Estados Unidos tem um problema muito grave com discriminação contra negros, pardos e contra essas outras etnias também, o que começou a fazer? Você tem um sistema carcerário que tem muitas pessoas dessas etnias. E com isso, você faz o quê? Qual que é o seu espaço amostral para treinar aquela IA? É o sistema carcerário. Então você começa a treinar a IA, você fala, então beleza, a IA entende o quê? Quanto mais as pessoas são dessas etnias, maior a chance delas serem criminosas. Porque é o que eu tenho aqui, é isso. Ela não está julgando, ela está criando com base nos dados. Então começou a usar para identificar criminosos e começou a dar muito falso positivo para pessoas negras. E falsos negativos para pessoas brancas. Então você vê que é um caso assim, você está prejudicando a vida das pessoas também com relação a isso. Então tem algumas situações que tem que tomar um cuidado muito grande para você não prejudicar os outros. Sim. Nesse caso, a polícia teve que parar rapidamente de usar. Cancelaram e não usa mais. Não sei, me parece que na China a coisa funciona melhor. Parece que em Hong Kong, ou Xangai, se não me engano, uma cidade bem megalópole dessa aí, os policiais andam com uma câmera no colete, né? E além de câmeras em poste também, né? Então, quando passa um procurado da justiça, aí identifica que é um procurado, fala o que ele está devendo, às vezes é só dinheiro, às vezes é crime, né, tal, e emite um alerta até no óculos do policial. Que coisa. Aí já começa a marcar a pessoa. Então, e aí o que acontece? Nesses locais não circula criminosos, porque o criminoso já sabe que lá ele não pode ir. Então fica um local super seguro, né? Isso é bom pra caramba. E é uma situação também que aí vem aquela questão de o que é a privacidade, né? Você tá abrindo mão da sua privacidade em relação à segurança. Aí eu não tenho opinião formada em relação a isso. Sim. Eu tendo a preferir a minha segurança, mas também tenho esses medos, essas preocupações com privacidade. Mas quanto mais a gente tem essas tecnologias, a gente tem maior chance de não ter privacidade. Principalmente porque você é treinado, é uma frase como que é, quando você usa um serviço de graça, é porque você é o produto. Então quando você usa o Google de graça, qualquer ferramenta do Google, você não paga nada. Então porque você é o produto. Vocês são os seus dados. Você usa o Copilot, você é o produto, vocês são os seus dados. Então qualquer ferramenta que você usa, você está sendo analisado. Você está sendo usado para ser treinado. Então, eu não tenho preocupação, vai vazar meus dados, tal, beleza, mas
De vez em quando é um pouco incômodo saber que tem alguma instituição que tem meus dados e não vai levar a minha vontade em consideração para utilizá-los. Mas eu acho legal quando eu estou, por exemplo, num lugar aleatório e vê uma mensagem, você pode estar esquecendo de tal coisa. Eu falo, opa, legal. Isso aí. Então eu já gosto dessa parte, sabe? Tudo tem seu preço na vida, tem seu preço, né? Facilita a vida. Você Facilita fala, nossa, esqueci de pegar tal coisa. Mas tem outro lado, né? Tem. E assim, também a sua privacidade, os seus dados, a tendência é que cada vez mais a gente seja controlado, né? Porque a tecnologia tá fácil de fazer isso, né? Até o próprio dinheiro. Existe os futurólogos aí de tecnologia que fala que a tecnologia tem a capacidade de acabar com a criminalidade. Um exemplo é desse que eu falei da China, negócio de câmera. Tudo bem, é um exemplo até pequeno, né? Não vai acabar com a criminalidade isso. Vai ter controle de uma região. Mas, por exemplo, quando se controlar 100% as transações financeiras, vai prejudicar muito, né? Quando a papel moeda, hoje em dia, por exemplo, você vê escândalos às vezes de corrupção, o cara tem malas de dinheiro em casa. Por que ele tem mala de dinheiro em casa? Porque ele está com uma dificuldade de colocar esse dinheiro em circulação bancária, no sistema bancário, que vai dar um alerta. Agora, quando se for 100% e não tiver mais papel moeda, como é que você vai cometer um crime? Como é que você vai numa boca de fumo comprar uma droga? Como é que você vai fazer uma corrupção? Pegar milhões de dinheiro e desviar do governo para uma conta particular. Tudo rastreável. Vai ser tudo rastreável, acabou a criminalidade. Ou reduziu-se bastante. Pelo menos a criminalidade em função de dinheiro, né? Claro que sim, assassinatos, essas coisas, né? Sem motivos passionais vai continuar existindo, né? Mas, então, tudo tem seu preço. E eu acho que é uma questão de tempo. Hoje, eu acredito, né, na minha pouco conhecimento, que já existe para se fazer muita coisa em relação a rastrear dinheiro. E não se faz ainda por falta de vontade, né, dos governos, né? Porque eu acho que já existe o suficiente, né? Para controlar, por exemplo, imposto de renda, né? Se você movimentar uma conta com muito dinheiro durante o ano e não pagar imposto de renda, ele vai te achar. Vai cair na malha fina. Então, já dá para controlar muita coisa, né? Já. Então não faz porque não quer, né? Cada vez está maior, né? Você vê que cada vez que você entra no imposto de renda, cada ano você tem mais informações que eles pedem, porém tem mais informações já preenchidas. Então, esse ano eu entrei eu tive que fazer pouca modificação. Tava tudo lá, praticamente, pronto para eu só dar o ok. Então, você vê que já tem a cadeia inteira está sendo rastreada. Quem prestou serviço para quem, o quanto que foi depositado, o quanto que foi gasto. Então, você já tem isso bastante. E, nesse caso, sinceramente, eu sou bem a favor de você ter esse controle maior. Sim. Porque o pessoal reclama muito. Desde mas que seja para todo mundo, né? É para todo mundo. O governo quer saber o que eu ganho para pagar imposto. Fala, mas peraí, se você ganha uma coisa e você não declara, você está contra a lei. Então quem tem que mudar não é a lei. Aliás, quem tem que mudar não é o sistema, é a lei. Se você acha que a lei está injusta, tem que correr atrás legalmente de mudar aquilo. Com o vereador, com qualquer político para conseguir mudar. Mas não você ir contra a lei e pensar que está certo porque o governo quer controlar. Essa é a minha visão. As leis são passíveis de melhora, com certeza, mas eu acho que a gente tem que seguir de acordo com elas, enquanto não mudar. E em relação ao emprego, voltando a esse assunto de emprego, né? Se IA é basicamente automação, né, de tarefas, como é que você vê o impacto assim de empregos? O que você acha qual é os empregos mais ameaçados no primeiro momento? Como é que você enxerga isso aí? A minha visão é mais ou menos a seguinte: a IA, pelo menos nos moldes que ela tem hoje em dia, ela serve muito mais para você otimizar um emprego do que para eliminar pessoas. Eu olhando como usuário no dia a dia na minha empresa, onde eu trabalho, com isso também, que me auxilia muito. Até o momento, a gente tentou analisar em vários aspectos e nenhum deles ia eliminar funcionários. A gente ia fazer o quê? A gente ia otimizar o trabalho daquelas pessoas. De repente, não elas iriam utilizar a IA, mas a gente conseguiria fazer o trabalho delas serem mais fáceis. Colocar um exemplo meu, por exemplo. Eu me aventuro na programação lá no meu trabalho também. Programação, dashboard, coisa do tipo. E muitas vezes eu chego num ponto que tem muita coisa na cabeça que eu consigo fazer, mas chega uma hora e eu falo, caramba, quero fazer uma coisa tão específica que eu não sei como fazer. Tento várias vezes e não dá certo. Aí eu chego e falo, vou pedir uma ajuda para uma inteligência artificial. Nisso, a primeira coisa que a gente tem que ficar consciente é, se eu entrar lá e falar, me ajuda, ela não vai saber o que ela vai fazer. Não tem nem ideia. Se eu entrar lá e escrever um problema de uma forma muito simplificada, ela vai te dar uma solução que não é a solução que você precisa.
Então já começa por aí, a gente tem que ter, quem usa tem que ter um conhecimento prévio do que vai perguntar para depois obter um resultado legal. Então já começa que nem é todo mundo que vai conseguir utilizar a IA e nem é tão fácil assim de você usar ela para acabar com empregos. Depois disso você chega no ponto que você tem a solução dada para você e você tem que aplicar ela. Então quando você vai aplicar não é só copiar e colar, você tem que fazer o quê? Tem que testar, verificar se naquele caso o seu funciona, que pode ser um caso específico, e verificar se você não tem que ficar voltando para ela para conversar. Então nisso você já vê o tanto que tem um fator humano envolvido. Que você colocar lá na IA, escreve um programa para mim, dificilmente ela vai trazer isso para você. Pode ter algumas empresas que têm uma IA mais avançada, que internamente elas usam isso, e elas conseguem fazer uma quantidade muito maior. Mas vamos supor, são empresas que já trabalham com programação, empresas que têm algumas coisas muito bem definidas, muito bem estruturadas. Não são todas as empresas que fazem isso. E a questão de substituição de emprego, eu acho que muito que a gente tem que fazer é trazer as pessoas que vão ser substituídas. A empresa tem que tomar um pouco isso. Então você chega nela, quem vai te ajudar a criar aquela IA é aquela pessoa que você vai tirar o emprego dela. Então quando você vai tirar o emprego dela, ela é a pessoa que conhece o sistema, conhece a metodologia dela. Você tem que trazer isso para a IA. Por que não trazer a pessoa junto, para saber mexer na IA também? Para saber trabalhar com aquilo, para saber lidar com aquilo, para ao invés dela ser responsável pelo serviço dela, ela vai ser responsável pelo serviço dela com a IA. Então você acaba trazendo e envolvendo mais as pessoas daquilo. E sempre tem aquela questão, tem pessoas que não vão ter esse tipo de conexão com a inteligência artificial, com a tecnologia, e chega num ponto que não tem muito o que você fazer, porque as empresas não vão parar de adotar a tecnologia que ajuda ela a ter lucratividade. A gente tem que lembrar, né? Capitalismo é lucratividade, e lógico, tem empresas que vão tomar mais cuidado das pessoas, sempre tem, mas não são todas. Mas no fim, o produto final do capitalismo é o lucro, né? É isso? Sim. Então... Não existe outro motivo de você abrir uma empresa a não ser que ela gere lucro. Né? Depois vem os outros motivos. Depois vem os outros motivos. Se você estiver tendo lucro, você pode cuidar dos seus funcionários, pode tomar conta da saúde, saúde mental, saúde física, dar conta do emprego, mas sem o lucro você não toma conta do funcionário. Então, aí o que acontece? Você tendo uma empresa que está tendo lucro, ela pode fazer as pessoas serem manejadas e descobrirem que gostam daquilo, e tem capacidade para aquilo, pode fazer um curso daquilo. Então é uma interação muito grande, né, entre a empresa e a tecnologia. Em outras empresas, Renato, eu vejo muito assim, a gente tem um hype muito grande do que a IA pode fazer. Muitas vezes eles querem colocar uma IA numa coisa que é muito simples de você automatizar da moda antiga, que é escrever um código simples e tal, e se automatiza rápido. Só que aí algumas empresas vendem que a IA vai revolucionar aquele mercado, mas não precisa daquilo. Então você coloca uma IA lá dentro que vai te dar mais dor de cabeça do que benefício. Vai te dar um custo alto, não vai fazer o que ela, não vai cumprir o que ela promete, e você vai ter que acabar tirando ela e contratando pessoas de novo. Foi o que aconteceu numa empresa que o CEO mandou embora não sei quantos programadores, falou que ia ser tudo com IA, 30 programadores, não sei. Passou poucos meses, contratou todos eles de volta, porque não deu certo. Não é tão óbvio assim. Você tem que ter especialistas em IA, treinadores em IA, tem que ter uma estrutura para suportar ela. Entendi. E você falou aí dessa forma de a possibilidade da empresa fazer recolocações. Então, isso me parece um pouco frágil, aquilo que a gente já falou agora um tempo atrás. Que a sociedade, as mudanças vão ser tão grandes, a sociedade não vai conseguir acompanhar, né? Porque nem toda empresa vai ter essa até, como você falou, lucro, né? Uhum. O cara tá lá com lucro apertado, a IA vai trazer uma maior margem de lucro, por que ele vai pensar em remanejar, segurar funcionário? Se o objetivo dele é lucro, né? Então essa hipótese não vai passar pela cabeça dele. E alguns segmentos, por exemplo, produção em série, né? Aí quando se fala em produção em série, o melhor exemplo é sempre o ramo de automóveis, né? Sim. Fábrica de automóveis. Já tem na BYD fábricas que não tem ninguém na produção, né? Até chamam de fábricas escuras, né? Que não precisa de iluminação para ela estar produzindo, porque não tem nenhum ser humano ali na linha de produção. Vai ter certamente na manutenção, mas o quadro se reduz muito, né, de uma indústria automobilística. Uma indústria automobilística tem 1.000, 2.000, 3.000 funcionários na chão de fábrica. Então, quando você tem uma fábrica que não tem ninguém na produção, mas vai ter na manutenção, aí na manutenção de repente tem 100 pessoas, então cai de 3.000 para 100.000, para 100 pessoas, né? Então isso pode realmente em alguns segmentos gerar um desemprego em massa, e não tem o que fazer, né? E aí essa quantidade de gente
que hoje é difícil manter emprego para todo mundo, existe desemprego no mundo todo, né? Então, como é que você vai rapidamente reverter esse desemprego que vai acontecer numa velocidade maior, né? Aí falam numa Bolsa universal. Família, né? Uma renda universal, né? Para esses desempregados eternos. Isso é um desastre para a sociedade, né? Qual o valor que você vai conseguir dar para essas pessoas que não vão ter emprego, para elas fazerem o quê? Vai estar contemplado o quê? Alimentação, investimento, moradia, educação? Será que elas vão precisar de educação se elas não vão trabalhar nunca mais? Né? Então, são coisas complexas para o ser humano, para a sociedade, que vão ter que ser resolvidas. E em um espaço assim curto de tempo. Né? Então, gerar dinheiro para sustentar essa massa de desempregado vai ser complicado. E outra coisa, a ética envolvida nisso, né? O que você vai dar de dinheiro para essas pessoas para garantir uma qualidade de vida? Sim. E a diversidade de países que nós temos no mundo atualmente. Um país vai conseguir dar, o outro não. O outro vai estar dando um valor pequeno para no máximo uma pessoa não morrer. Aí a qualquer momento uma crise maior, nem isso vai ter. Então você vai ter um bando de não só países como a gente sabe hoje, né? A Etiópia, pessoas morrem de fome. Não. De repente a fome vai se espalhar pelo mundo porque não existe essa renda social para todo mundo. Então são coisas que, se parar para pensar, dá medo. Mas a gente precisa equacionar e precisa, principalmente, né, ter essas conversas assim, para a gente começar a disseminar essas informações e provocar o pensamento na sociedade. Né? Antes que aconteça, porque depois que acontecer... Já é tarde demais. Já é tarde demais. O que eu acho muito que acontece? Acho que a gente pode separar em alguns níveis essa questão de responsabilização. Né? Primeira coisa, acho que assim, o nível que fica o nível ótimo seria cada pessoa se responsabilizar pela sua educação. Então, assim, você como funcionário, como pessoa da sociedade, você vai se responsabilizar pela sua educação para você mesmo garantir que você não vai ficar sem emprego. Mundo ideal, não é todo mundo que consegue. Tá. Segundo nível, empresa. A empresa se responsabiliza por trazer os funcionários dela para um nível que vai conseguir fazer que ela traga conhecimento, traga mais lucratividade. Então a empresa treina os próprios funcionários para usar tecnologias novas. Terceiro nível, eu já vejo que é um pouco mais complicado, mas assim, tem algumas questões que falam que as empresas, quanto mais... Uns estudos, tá? Acho que não existe em lugar nenhum ainda. Que eles querem fazer o quê? Quanto mais automatizada a empresa, mais imposto ela paga para você ter mais dinheiro do governo para sustentar aquelas pessoas que ela tirou emprego. Problema disso, empresas automatizadas vão começar a fugir dos países que têm essa lei. Muitos países não vão ter, os que tiverem não vão ter nenhuma empresa automatizada. Vai ter aquela briga natural, né? Vai sair de lá, porque eu vou pagar mais imposto. Como as indústrias saíram dos Estados Unidos e foram para a China, né? Para que eu vou reduzir meu custo aqui para pagar mais imposto? Não tá batendo essa balança. Então, assim, seria um terceiro caso que a empresa cuidaria dos ex-funcionários através do governo, mas é complexo pra caramba. E no quarto nível nem você, nem a empresa, nem a empresa não vão conseguir tomar conta de você, o governo vai ter que tomar conta. E esse nível é que você falou, é complexo pra caramba, e é uma discussão que eu não imagino como seria resolvida. Eu acho que a gente já tem problemas hoje em dia sem essa questão, a gente já não consegue chegar no consenso de até que ponto o governo deve, não deve, dar bolsas, dar benefícios, então eu acho que vai piorar essa situação ainda. E eu não me acho que eu tenho o conhecimento necessário para chegar numa solução legal. Eu tô lembrando agora que eu vi uma reportagem já faz bastante tempo, não sei se hoje, eu acredito que ainda hoje exista, né? Mas eu acho que eu vi essa reportagem há mais ou menos mais de 10 anos atrás. Que era na França, em Paris, tinha um bairro, né? Na periferia, que era tipo assim, os apartamentos estilo Minha Casa Minha Vida, né? Bem simples, onde tinha até a terceira geração que não trabalhava. Porque realmente não tinha emprego para elas em Paris, ali naquela região da França. Então o governo mantinha aquele condomínio, aqueles bairros, né, de apartamentos, alimentação, tudo. E estava já na terceira geração sem trabalho. E existia várias ONGs fazendo trabalho lá justamente na parte psicológica. Né, porque a pessoa se sentia uma inútil. Sim. Ver o meu avô não trabalhou, meu pai não trabalhou e eu não vou trabalhar.
porque eu não consigo emprego. Então já existe pelo menos assim um laboratório do que Já faz 3 gerações. já faz 3 gerações, do que pode acontecer isso, né, nessa renda social mundial aí. Então é um assunto bem complexo, né, que a tecnologia avança. Quem faz a tecnologia não está preocupado, né, nem a sociólogo, né, nenhum agente do governo para pensar nesse tipo de coisa, né? E aí vai um correndo para um lado sem acompanhamento das pessoas que poderiam modificar alguma coisa, né? Isso é complexo. Outra coisa que eu lembrei também, no momento que a gente está gravando aqui, né? A gente o Elon Musk está brigado com o Trump, né? E uma das coisas que ele falou há pouco tempo que eu fiquei chocado da sinceridade do Elon Musk, né? Não sei se é verdade, foi ele que falou, né? E aí depois veio a briga, ele falou antes de anunciar a briga, né? Numa entrevista assim, ele soltou que... Ele falando justamente sobre renda, essas coisas assim, né? Ele falando que dinheiro é uma informação, né? O que é dinheiro? Dinheiro é uma informação, né? E aí ele, para exemplificar, ele falou que ele encontrou 14 máquinas, ou seja, 14 computadores, não falou aonde, mas no governo dos Estados Unidos, né, certamente em algumas, sei lá, um no Pentágono, outro na NASA, sei lá, algum lugar assim, que eles faziam pagamentos do governo sem existir dinheiro. Ou seja, eu tenho que pagar alguém $1 milhão. Então a máquina pagava $1 milhão sem tirar $1 milhão de lugar nenhum. Era uma informação que mandava, era uma informação vazia, mas que valia. Essa informação caía na rede bancária e aí passava a valer $1 milhão ali para aquele crédito lá onde foi destinado. Então, eu falei, não é possível que esse cara tá falando isso. E ele falou, né? Então, assim, quanta coisa, né, pode ser... Falando em renda social, a gente tá achando que não vai ter dinheiro. Mas de repente vai ter, vamos dar um jeito, né? Já estão fazendo dessa forma lá, né? Tem 14 máquinas distribuindo dinheiro que não existe, mas que passa a valer, né? Porque o dólar, né? Ele, na verdade, já é assim. Ele é impresso, né? O governo tem necessidade e ele vai imprimir o dinheiro, né? Porque o mundo todo usa o dólar, então não enfraquece o dólar você fabricar dólares. Aqui nos outros países, como o Brasil, por exemplo, se ele fabricar muita moeda, gera inflação. Né? Já nos Estados Unidos não, porque a demanda é muito grande, né? Do dólar no mundo. Então ele faz, basicamente assim, precisa, faz o dinheiro lá, né? Então, alguém em um dado momento não precisa gastar dinheiro em imprimir o papel moeda, vai só informação mesmo, tudo bem. Mas hoje em dia, mesmo com Pix, quanto tempo faz? Eu não sei, faz 5 anos que eu não saco dinheiro. Uso só cartão de crédito, Pix e mais nada, cara. Coitado das pessoas, dos ambulantes, né? Que tem que ter uma maquininha agora, porque senão você não compra nada no sinal mais, né? Mas sabe o que é mais interessante? Você vê essa questão da tecnologia também, falando nisso. Você vai na lotérica, por exemplo. Até hoje a lotérica é lotada as filas, cara. Você chega no 5º dia útil de recebimento, é lotada a fila. Então você vê, apesar de ter tanta tecnologia envolvida, tanta pessoal com celular na mão na fila da lotérica, que você faz todos os pagamentos por lá, aposta se você quiser, tá na fila da lotérica. Então você tem toda a tecnologia, a pessoa tem um acesso na mão dela e a pessoa não usa. Então mesmo a gente tendo uma parcela que está muito avançada, tem uma outra parcela que não gosta, não quer ou não entende. Os idosos, a minha sogra, por exemplo, até minha esposa pegar o celular, cadastrar e começar a controlar o dinheiro dela, ela ia lá no banco sacar o dinheiro inteiro, no Rio de Janeiro. É o risco, né? É o risco do caramba, gente. Mas isso são impactos que a gente vai ter que absorver no meio do caminho, né? Essa é uma questão mais econômica, eu já não sou não compreendo tanto o mundo da economia para dar uma opinião formada, mas eu acho que tem algum tipo de malefício também fazer isso, não é simplesmente... Os economistas vão poder explicar melhor, com certeza. Mas deve ter algum lastro, algum tipo de lastro que eles usam para poder fazer esse tipo de missão. Tá, cara, e assim... No geral, o que você acha que realmente tem, assim... Vamos dar, assim, um panorama... A gente falou bastante coisa, né? Vamos dar um panorama mais resumido, né? Queria que você fizesse uma recapitulação tudo que a gente falou aqui e reduzir para uma mensagem, assim, meio que uma mensagem final falando o quê? O que nós temos hoje de risco,
né? E o que a gente tem de bom para usar. Assim, instruindo as pessoas que não têm tanta similaridade, assim, tanta facilidade com a parte digital, o que a gente tem hoje de risco e o que tem de facilidade para a gente aproveitar e ficar mais antenado com isso? Bom, acho que a gente pode pensar o seguinte: primeira coisa, como a IA ela tenta imitar o ser humano em alguns aspectos, ela também pode estar propensa às mesmas falhas e aos mesmos benefícios. Então, uma coisa que a gente tem que estar bem claro que depende do viés de quem fez aquela tecnologia. E também, se a gente parar para pensar um pouco, a IA já está no nosso dia a dia. Então, a IA não é uma coisa que vai acontecer, a IA é uma coisa que já está acontecendo, por mais que você perceba ou não. Qualquer pessoa que tem um Spotify, Netflix, qualquer pessoa que faz compras, qualquer pessoa que recebe e-mail direcionado. Então, você já está naquele mundo da IA, com certeza, e muitas coisas você nem percebe de repente. Os próprios bancos, eles fazem vários tipos de uso de tecnologia para você evitar fraude. Você tem na saúde, por exemplo, cara, é uma coisa muito interessante. A saúde está começando a utilizar a IA para detectar câncer em casos que ninguém consegue. Um médico especialista não conseguiria ver que aquela célula é uma célula cancerígena. Então você tem uma detecção que é muito mais rápida do que uma detecção se fosse por um médico humano. E você vê, no caso, ela detecta antes do ser humano, ela não vai tratar, ela não vai curar. Então sempre tem um ser humano junto. Ela está melhorando o serviço daquele ser humano. Tem um caso que a gente estava conversando também esses dias, né, falando sobre a criação de novos medicamentos. Ela consegue pegar um trabalho que uma pessoa fazia num PhD de 3, 4 anos, ela faz em 3 minutos. Porque estava chegando um momento que as pessoas não conseguiam mais criar manualmente aqueles medicamentos. Então agora ela consegue fazer isso em 3 minutos. E é uma coisa incrível, porque você consegue aumentar muito a possibilidade de tratar as pessoas, de curar doenças incuráveis, né? Fora isso, tem carro que dirige sozinho, que um dia vai chegar pra gente também, espero. Vai ser uma tecnologia muito interessante. Não quero não. Eu não quero não. Quero dirigir. Eu quero dormir. Imagina, viajar, ficar dormindo a viagem inteira, coisa mais boa. E tem muitas outras coisas que a gente pode falar também aqui. Existem os riscos, com certeza, e a sociedade tem que se responsabilizar. Quem puder sair na frente, saia, não espere ninguém sair na frente. Isso vale para tudo. Eu acho que em todas as revoluções que aconteceram até hoje, quem ficou na frente foi quem estudou muito. Então quem estudava, quem aprendia, quem se atualizava era quem ficava depois, quem não era mandado embora, quem crescia junto com a empresa ou junto com a sociedade. Entendo que nem todos podem fazer isso, a gente tem que tomar decisões, mas já aí foge até do ramo da IA, do indivíduo, é mais um ramo da sociedade. Mas eu acho que no fim das contas nós vamos ter o quê? Empregos vão ser substituídos, mais empregos vão ser gerados e os empregos que permanecerem vão ser potencializados pela IA. Que é o que acontece, por exemplo, comigo, eu já vejo isso acontecendo. O meu dia a dia rende mais por conta do uso da IA. Legal. Você falou também eu queria falar até, você falou agora, eu queria dar uma esticada sobre essa parte de medicina, né? A expectativa é muito boa em relação a isso, né? Tem uma brasileira, inclusive, que criou uma caneta que aonde ela encosta, ela identifica se tem câncer ou não. Seja na pele ou até numa cirurgia. O cara abriu o cara, tá fazendo a cirurgia lá, aí tá com dúvida se ele tira mais ou menos, essa caneta vai identificando se tem câncer ou não. E qualquer tipo de câncer. Né? É uma coisa incrível. É uma coisa incrível. Então eu acredito que soluções dessas vai vir muito mais veloz agora, né? Vai. E aí a gente pode começar a sonhar numa cura do câncer. Olha que coisa fantástica. Eu imagino assim, se a IA trouxer só isso, já vale qualquer sacrifício, né? Já. Porque hoje o que mais mata no mundo é câncer, né? Quanto mais você vive, mais chances você tem de ter câncer. De ter câncer, né? Uma vez um médico falou pro meu pai que todo homem, se viver até 120 anos, vai morrer de câncer de próstata. Até 120 anos não tem como você não ter câncer de próstata. Se você não pegar nenhuma doença, é o câncer que te mata. Então, assim, só esse fato já vale a pena qualquer sacrifício, né? E além desse fato, umas coisas interessantes também, por exemplo, vamos colocar um caso que a IA se destaca muito. Não sei se existe, mas pensando assim em dados, do lado de dados, tá? Faz sentido pra caramba. Você faz seus exames de sangue. O seu exame de sangue, você tem vários indicadores numéricos que vai entre uma faixa. E o que acontece? Muitas vezes você entra lá, beleza, tá tudo na faixa ideal. Só que, para um médico que analisa aquilo, ele fala, não, você está bem, porque tá tudo na faixa ideal.
Quando você começa a usar IA, um tipo de análise desses, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o quê? Vai analisar todos os dados em conjunto, que são muitos dados, na verdade, vai analisar tudo em conjunto, e ela vai conseguir identificar um padrão. Fala, ó, as pessoas que tiveram câncer, mesmo estando tudo dentro da faixa, a gente percebeu que esse indicador estava baixo, esse estava alto, perto do limite, e esse estava no meio, tá. Então fala, ó, tá certo o seu exame, mas você pode ter um risco de ter uma doença séria. Então você começa a ter uma capacidade de análise de dados muito rapidamente, né? E você enxerga uma coisa que o médico não vai enxergar. E muitas vezes você vai no médico, pede um exame, o médico dá uma olhada rapidinho, não tá ok, beleza, vai embora. E a IA pode te falar, ó, não tá ok, procura tal tratamento que vai ser melhor para você. Lembrei de outra coisa interessante. Teve uma mulher, acho que tem mais de 10 anos isso. O marido dela começou a ter um cheiro que ela não achava agradável. Beleza. E aí o tempo foi passando e aí ele adquiriu o mal de Parkinson. E continuou com aquele cheiro. Aí o marido dela chegou a falecer. E aí ela foi visitar um hospital onde tinha uma ala só do pessoal de Parkinson. Quando ela entrou nessa ala, ela sentiu o mesmo cheiro do marido. Já dava para saber antes que ia ter. Aí ela ficou encucada com isso e procurou um cientista da área e falou isso. Aí ele falou assim, então tá, vamos fazer um teste. Aí ele pegou 20 camisas usadas por pessoas sem mal de Parkinson e 20 com mal de Parkinson. E começou a dar para ela cheirar e ela avaliar qual que você está sentindo o cheiro e qual que não está. Conclusão, das 20 pessoas que tinham Parkinson, só uma ela não identificou como Parkinson, e dessas 20 que não tinham Parkinson, ela identificou uma que tinha Parkinson. Teria esse cheiro. Né? Aí essa pessoa foi monitorada. Depois de um tempo ela apresentou Parkinson. Então, existe um padrão de cheiro, de odor, alguma coisa que exala da pessoa que tem mal de Parkinson. Então, eu sei, e eu essa reportagem não atrelava nada com inteligência artificial. Mas você imagina o potencial disso com a inteligência artificial. Quantas coisas que ela vai poder descobrir de testes fáceis, né? Para ver se uma pessoa tem uma coisa ou não. E aí eu já vi papo de futurólogo dizendo que a gente vai ter possibilidade de vários marcadores no corpo, né? Analisando a gente, né? E colocando no aplicativo, tipo, você tem que beber água, né? Você está precisando beber água agora. O estresse está alto. O estresse está alto. Falta proteína. Isso. E aí, futuramente, os planos de saúde, né? As empresas vão quando você entrar para o plano de saúde, você vai ter que ter esses marcadores para reduzir o custo delas, né? Sim, lógico. Você vai melhorar a sua saúde, né? Faz então, sentido. Quem não vai querer um negócio desse, né? Então, você vai colocar biomarcadores no seu corpo e sendo analisado frequentemente. Somado com a cura do câncer, com outras coisas, cara, isso é um salto de qualidade de vida impressionante, né? Já existe hoje um que você coloca aqui que ele monitora em tempo real, né? A glicemia. Já consegue fazer isso. E aí a previsão é que vai ter, cada hora vai surgir alguma coisa. Né? Aí já tem um relógio que controla batimento cardíaco. Isso. Tem alguns que falam que conseguem controlar a pressão. Eu acho que não vai ser uma precisão muito alta. Pressão cardíaca. Arterial. Tem alguns que falam que controla. Eu acho que não consegue ter um controle tão bom, mas já está surgindo no mercado. Enfim, muita expectativa. Muitas. A gente projeta nossas deficiências, nossos medos, né? Em cima de uma tecnologia dessa vindo, né? Ainda mais que, né? Com você que é profissional da área, você entende bem o que é, né? E pra gente que não a gente fica fantasiando muita coisa, né? Do poder que ela vai ter e tal, mas com certeza eu acredito que o impacto na sociedade vai ser grande, né? Agora, como que a sociedade vai absorver isso, digerir tudo isso, né? E conseguir amenizar a situação, aí só esperando para ver mesmo, né? E a gente toma cuidado com tanto o hype demais quanto o terrorismo demais. A gente tem que estar lá no meio e saber que tem os dois extremos, que é o que chama atenção a notícia com o terrorismo, a notícia com vendendo uma solução que não existe, chama muito mais atenção. Sem dúvida. Então vamos tentar ir no dia a dia, que é mais interessante até do que esses dois extremos. Sem dúvida. Então, Guilherme, eu queria te dar um certificado
esse certificado eu sempre coloco aqui para as pessoas, né, uma forma de fazer um carinho, né, de certificado de um autêntico vários para o Guilherme Ferreira Zanchini. Guilherme Ferrari Zanchini. Certificamos que Guilherme Ferrari Zanchini possui característica de um autêntico vários, com sua beleza humana de ser único no meio de vários. Deixa eu falar um pouquinho também do nome desse vários, né, para as pessoas entenderem um pouquinho qual é a ideia do programa. Entre outras coisas, na época que eu estava querendo colocar um nome no podcast, eu estava relendo um trecho de um livro do Nietzsche, que ele falava assim, mais ou menos assim, né? Para sentar comigo para conversar, você tem que saber que eu sou vários. No sentido de que nós somos vários, né? Eu posso ser agressivo ou amoroso, dependendo da situação, né? Uma pessoa alegre ou deprimida, dependendo da situação que tiver na minha frente, né? Então aí eu pensei assim, somos vários, cada um tem vários dentro né? Então é vários para tudo quanto é lado, né? Vários ao quadrado. Vários ao quadrado. Então eu achei que eu vou sentar aqui diante de várias pessoas, né? Então achei que esse nome era adequado até pela ideia do podcast, que seria sentar com pessoas diferentes, realmente. Que todas as pessoas são diferentes, é claro. Vou sentar pessoas aqui diferentes. Mas a ideia é contemplar essa beleza de a gente cada um ser de uma maneira, né? Com seus defeitos, com as suas virtudes, né? E a gente tem que admirar os defeitos e as virtudes de todo mundo, né? Desde que esse defeito não seja uma atrocidade, né? Mas eu acho que o defeito humano é a beleza humana também, né? Sim, sim. Então é isso, a gente dá esse certificado aí. Muito obrigado. Da minha humilde existência, eu falo que você é um autêntico vários, onde a sua beleza é admirável. Muito obrigado, Renato. Foi muito bom estar aqui com você. Legal. Então, gente, se você veio até agora, é que você gostou da conversa aí, foi bastante instrutiva. Então, só resta você comentar, compartilhar e indicar para todos os amigos aí esse vídeo, para que essas informações que foram passadas aqui seja mais difundida, né, e comece a despertar esse interesse por inteligência artificial e os impactos que vai ter na nossa sociedade. Então, muito obrigado, Guilherme, mais uma vez. Foi muito bom para mim, foi muito esclarecedor, muitas coisas. E a gente se vê aí na próxima aí. Valeu. Obrigado, gente.